Saudações a todos, eu sou o Ari, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje vamos comentar sobre Uriel, um arcanjo admirado por muitos, temido por muitos também, visto a forma com que ele faz as coisas, E vamos lá, Primeiro, quem é o Uriel? Uriel é o arcanjo que representa, que rege a esfera de Saturno, É o arcanjo que, segundo as próprias palavras dele, ele vai trazer um aspecto de compreensão e depois um aspecto de repreensão, ou vice-versa. Tudo depende da situação, E, gente, um adendo. Na esfera de Saturno, a gente tem dois arcanjos regentes, Cassiel e Uriel. O conselho é, se você quer falar com Uriel, chame por Uriel, não chame por Cassiel e vice-versa, Visto que ambos têm ali como representação a esfera de Saturno, mas a natureza, e muitas vezes a natureza da manifestação ela pode ser diferente, Eu vejo Uriel como aquele arcanjo mais bruto, aquele arcanjo que chega e ele faz questão de você perceber que é ele, Visto a própria natureza, a própria energia que ele traz. E bom, vamos lá, Uriel, quando chamado da primeira vez, ele chega, ele não fala nada, Para quem já tem experiência com Miguel, é bem parecido. Ele chega e fica assim, literalmente assim. Ele não fala nada, ele fica te olhando. Aí você vai, se apresenta, aí ele começa a falar. Aí ele fala, não, eu sou o arcanjo que rege a esfera de Saturno e tal, responde as perguntas que você faz. Só que ele traz um aspecto ali de muita seriedade, Ele traz aquele aspecto de, olha, você vai fazer isso e ponto, E muitos se perguntam, eu chamei Uriel e a coisa aqui ficou muito agitada. Sim, apesar de ele ter como regência a esfera de Saturno e muitos esperarem que seja uma esfera lenta e densa, ele traz um aspecto elétrico, Uriel ele vai trazer aquele aspecto não elétrico, mas agitado, Tanto que num dos meus rituais que eu fiz com ele queimou a bomba do prédio. E aí que vai trazer aquele aspecto da compreensão, Foi uma das maiores manifestações físicas que eu já vi dele, porque essa bomba, ela estava com um problema, uma bomba de água, gente, que manda água de baixo para cima do prédio. E o que aconteceu? Ela estava com um pequeno defeito, que se não fosse consertado hora ou outra, ou ia explodir ou ia queimar tudo, E aí seriam dias e dias sem água, até fazer manutenção embaixo e subir para cima, E ele queimou, foi acabar o ritual, a bomba ligou e desligou, E aí, na hora que eu fui ver, a bomba estava toda queimada. Ela tomou um choque que queimou tudo, mas o Uriel chega a derrubar a internet. Cara, ele chega a queimar a lâmpada, dependendo da forma que ele resolver se manifestar e das vias de manifestação que você der a ele, Ele chega a queimar a lâmpada, eletrodoméstico e afins. Mas ele é um arcanjo, ele não faz isso. Ele não, mas a natureza dele, a energia que ele traz, sim. Quem nunca fez um ritual com Camael, ficou com aquela energia de Marte exaltado, um ritual com Miguel e teve aquela energia solar ali exaltada, o ego subiu lá em cima e por aí vai, O Uriel ele traz essa energia elétrica, ele vai trazer essa carga de eletricidade, e aí tudo bem, Uma segunda experiência que eu tive com ele, antes de eu ir diretamente pro ritual, foi no dia de tempestade, Aqui em Minas, no início do ano, até mais ou menos aqui o início de março, são chuvas, quase todos os dias são chuvas muito fortes, com queda de raios. Eu moro num local relativamente alto, Só que aqui tem um índice não muito alto de queda de raios, Só que nesse dia, após o ritual do Uriel, começou a cair raio, foi caindo raio. Ao todo que a gente contou, em volta aqui da casa, Eu moro na última rua do bairro, vamos falar assim, não a mais alta, mas uma das mais altas. Em volta da casa, visto que a gente tem para raios e afins, querem pelo menos uns 6 raios ali, Aí o que eu fiz? Eu fui lá, fiz um outro tipo de banimento e parou, Então sim, ele atrai os raios,
E é isso que muitos têm medo dele, porque quando ele vem, ele vai trazer esse aspecto, né? Teve um ritual que eu acabei esquecendo uma única coisa fora do círculo, e ele já estava ali. Na hora que eu fui para pegar, ele simplesmente me parou e falou: não ponha o pé para fora do círculo, você vai se machucar. E aí eu questionei o motivo. Ele falou: vou te mostrar. E eu senti bem na borda do círculo a energia estática que estava ali, aquela energia que, não sei se vocês já tomaram um choque bem levinho, só que lá na frente aquela coisa estava aumentando, né? Aquilo lá estava progredindo, né? E aí muitos se perguntam: mas e ritualísticas com ele, né? Como funciona? Cara, você tem que entender que Uriel, ele é um arcanjo que ele só vai fazer algo para você se não houver mais coisas que outro arcanjo não possa fazer. Ele não atende qualquer pedido, ele literalmente, você vai fazer um ritual todo bonito, se prepara para ele olhar para sua cara e falar: chama outro, tchau. E ele já fez isso comigo várias vezes, né? Mas ele ao menos ele te dá a direção, né? Às vezes você vai pedir, por exemplo: Uriel, eu preciso de um auxílio aqui para estudar, tô sem foco. Ele fala com Gabriel, fala com Rafael, fala com Camael. É sempre assim que ele faz, né? São raras as vezes dele trazer realmente vamos falar assim, a famosa boa vontade para te ajudar, né? Ele geralmente faz isso quando ele vê que a pessoa ela realmente está disposta a lidar com aquilo, né? Quando a pessoa tem a disposição para lidar com aquilo, quando ela quer realmente, quando ela almeja aquilo, ele vai fazer, né? Uriel, ele aparece em alguns grimórios, como o Grimório Verum, né, que tem a consagração do espelho negro, né? E por incrível que pareça, uma vez eu argumentei com ele sobre essa questão. Eu falei: pô, tem um espelho negro que eu acabei de fazer, tem como você dizer ele para mim? Ele disse: não, pega o ritual do Verum que você sabe fazer e faça. E é assim que ele vai agir, né? Uriel, ele é um arcanjo muito bom, ele é muito eficiente, só que ele vai trabalhar do jeito dele, no tempo dele e quando ele achar viável fazer. É assim, ele trabalha dessa maneira, visto que quando você argumenta para ele: quais são os teus ofícios, né? Ele fala: eu sou aquele que traz a repreensão, mas ao mesmo tempo eu vou te trazer a compreensão. Então o que acontece? Quando ele fala sobre esse aspecto de repreensão, ele não vai te xingar, ele não vai te bater, pelo contrário, ele vai pegar você, vai te colocar na situação, só que de um ângulo diferente, né? Você está aqui, ele te coloca aqui, ó. E aí ele fala: observa. E aí ele mostra ali os seus erros, aonde você tem que melhorar, o que você tem que aprimorar, né? E aí ele traz a compreensão, né? Tanto que Uriel, em indicação de certas questões, por exemplo: pô, Uriel, a minha vida tá assim, 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 eu queria entender o motivo. Ele fala: não, tu faz 1000 quilos de merda e agora quer reclamar, né? Ele em si, ele traz um aspecto muito autoritário, bem parecido com Miguel, né? Não chega a ser igual, mas é parecido. Uriel, ele é aquele arcanjo que ele vai chegar, né? Como eu disse, ele para e fica te olhando. Ele para ali, né? Fica te olhando. Então o que acaba acontecendo? As pessoas elas têm um certo medo dele, porque o Uriel, ele é um arcanjo que, se ele precisar quebrar as tuas pernas para fazer alguma coisa, ele vai fazer, né? Se ele, eu quero compreender por que a minha vida tá dessa maneira, cara, se ele precisar acabar com o teu relacionamento, ele vai acabar. E é assim, ó, você fez o ritual, passa 4 horas ali, ó, quero terminar. Eu quero entender porque o meu financeiro tá assim. Cara, ele vai te deixar acordado, ele te deixa acordado. Tipo assim, você é aquela pessoa que reclama do financeiro, mas levanta meio-dia, todo santo dia, né? Não faz nada da vida. O que ele vai fazer? Ele vai te dar energia, ele vai te dar gás que você não vai conseguir dormir. E aí na hora que você entender aquela questão, ele tira, ele simplesmente corta, né? Fica um adendo também, que eu havia esquecido de comentar: Uriel, ele é um ótimo arcanjo para quebra de laços, né? Para qualquer coisa que envolva quebra de laços, cortes e afins, ele é maravilhoso nessa questão,
visto que ele simplesmente pode chegar ali e falar, ó, acabou, cada um pro seu rumo, vai todo mundo embora, né? Então o que acontece? Quando a gente fala sobre Uriel, fica o adendo que, se você quer chamar ele, cara, joga no oráculo antes, porque ele é um arcanjo que, se ele vê que você não tá realmente disposto a ter aquilo, cara, é perigoso ele dificultar ainda mais a situação só para te dar disposição, porque ele é assim, independente do que ele venha fazer, ele vai deixar alguma coisa, né? Independente do que ele venha fazer, pelo que você o chame, ele vai trazer esse aspecto, né? E lembrando, se você for chamar ele, evita colocar muito incenso, porque teve um ritual que eu até cheguei a me surpreender, porque o incenso ele se espalhou de tal forma dentro do templo que começou a sufocar, né? E ele faz isso. A pessoa que chama Uriel, ela sabe quando ele está ali, porque ele chega, ele não fala nada, mas a energia dele entrega, né? A manifestação dele ali vai entregar a situação, né? Tu vai começar a ver que o incenso ele se torna mais disperso, ele fica agitado, as velas ficam agitadas, e aí simplesmente na hora que você vê, do nada você tá agitado, né? Muitos vão falar assim, porque depois do ritual eu me senti extremamente cansado, e é normal, né? É normal você se sentir cansado após o ritual, é extremamente normal, visto que a natureza de Saturno ela é uma natureza, ela tem uma energia um tanto quanto densa, mas em alguns casos você acaba ficando agitado, né? E o que acontece? Informações sobre Uriel, né, o que eu tenho atualmente são essas, visto que ele não é um arcanjo que ele fala muito, ele não é aquele arcanjo que chega, vamos trocar ideia, vamos falar, vamos conversar. Não, ele responde o que você pergunta, responde da forma que ele bem entende, e ele fala, se você está insatisfeito, chama outro. Ele fala, ele deixa bem claro, se você está insatisfeito com as respostas, chama outro arcanjo, chama outro espírito, eu não posso fazer nada, não tenho nada a ver com isso. Ele é assim, né? Ele é aquele arcanjo que ele é o famoso curto e grosso, né? Mas gente, então é isso, 12 minutinhos de vídeo aí, trazendo uma breve orientação sobre Uriel, né? Querem saber mais sobre os arcanjos, querem compreender mais esses arcanjos, tem o livro Grimório de Raziel, né? Onde você encontra ali algumas informações, mas fica adendo, é um livro que tem quase 28 traduções, então toma cuidado, por via das dúvidas, pega pelo menos umas 5 ali, dá uma revisada nas 5, né? Veja o que bate, o que não bate ali, né? Mas então é isso, até a próxima, muito obrigado, fui.